Sou o professor Jair Campos, com aula de número 5, ainda falando de trigonometria. Nesta aula, vamos resolver um exercício. Um pequeno avião deveria partir de uma cidade A rumo a uma cidade B, ao norte, distante 60 km de A. Por um problema de orientação, o piloto seguiu erradamente rumo a oeste. Ao perceber o erro, ele corrigiu a rota, fazendo um giro de 120 graus à direita em um ponto C, de modo que o seu trajeto, juntamente com o trajeto que deveria ter sido seguido, preste bem atenção nesse texto, de modo que o seu trajeto, juntamente somado com o trajeto que deveria ter sido seguido, formaram aproximadamente um triângulo ABC, como mostra a figura abaixo. Com base na figura, a distância em quilômetros que o avião voou, partindo de A até chegar ao ponto B, é. Lembrando que partiu de A e tinha que seguir para o norte, mas erradamente ele seguiu para oeste. No ponto C, verificou que estava seguindo a direção errada, aí fez um giro de 120 graus para a direita, e seguiu na rota certa para atingir o ponto B. Ele pede exatamente a distância percorrida pelo avião. Lembrando que essa trajetória feita por ele descreve um triângulo retângulo ABC, conforme figura retângulo em A. Então vamos lá. Da figura, colocando os dados fornecidos na figura, nós temos o ponto B, de acordo com o enunciado, estava 60 km do ponto A. Inicialmente, ele seguiu uma distância y na direção oeste. Verificando o erro, ele deu um giro e seguiu na direção de B, chegando ao objetivo pretendido. Então, a distância por ele percorrida vai ser y mais x. Correto? Bom, como ele descreveu um ângulo, ele deu um giro de 120 graus, então o ângulo interno desse triângulo é o suplemento de 120. 120 com 60, 180. Isso aqui é um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Se esse ângulo que mede 120, o ângulo interno do triângulo mede 60. E nós queremos achar o valor de x, que é a hipotenusa do triângulo retângulo, e o valor de y, que é um cateto do triângulo retângulo. Nós vamos lançar mão disso das razões trigonométricas do triângulo retângulo, que já estudamos. Então lá. Seno do ângulo agudo, é a razão entre o cateto oposto ao ângulo agudo, tem em frente o ângulo agudo, dividido pela hipotenusa, que é x. Então, seno de 60 graus é 60 sobre x. Seno de 60 graus, todos nós sabemos que é raiz de 3 sobre 2. Produto dos meios igual ao produto dos extremos, então x vai ser 2 vezes 60, 2 vezes 60, dividido por raiz de 3. Racionalizando, já que a resposta não tem denominador, então temos que racionalizar. E para racionalizar, basta multiplicar o numerador e o denominador pela raiz quadrada do denominador. Então, raiz quadrada de 3, raiz de 3 vezes raiz quadrada de 3. Então, nós temos 120 raiz de 3 sobre raiz quadrada de 3 vezes 3, que é 9. E raiz quadrada de 9 é quanto? Raiz quadrada de 9 é 3. Simplificando 120 por 3 dá 40. Cuidado aí, nós temos a resposta 40 aqui. Mas nós não queremos achar só a hipotenusa. A distância percorrida de A até C, que está na direção oeste, e depois seguiu na direção norte. Então, nós temos que achar o valor de y. O valor de y pode ser determinado ou usando o cosseno ou usando a tangente. Nós vamos fazer aqui usando a tangente. Tangente de 60, o que é? Cateto oposto ao ângulo agudo, dividido pelo cateto adjacente, o cateto ao lado.
Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Mas quando vale tangente de 60 graus? Tangente de 60 graus é raiz de 3. Então, y vai ser o quê? Esse aqui, o y vem para cá multiplicando, raiz de 3 vem para cá dividindo. O denominador aqui é 1, né? Então, y vai ser 1 vezes 60 dividido por raiz de 3. Ainda, da mesma forma, racionalizando, multiplicando o numerador e o denominador por raiz quadrada de 3. Então, dá 60 raiz de 3 vezes quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é 3. 60 dividido por 3 dá 20 raiz de 3. Então, a distância percorrida pelo avião vai ser x mais y, conforme já tínhamos falado. X é igual a 40 raiz de 3, y é igual a 20 raiz de 3. Então, a distância percorrida foi de 60 raiz de 3. Voltando às alternativas, que já transportei para cá, a resposta da questão é a letra C.